Conhecer Bananeiras no Brejo Paraibano é mergulhar em um mundo onde a história, cheia de lendas e tradições, se entrelaçam. Localizada a 136 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba, Bananeiras é uma cidade que preserva sua rica herança cultural e natural. Fundada no início do século XVIII, a cidade carrega em suas ruas e seus monumentos as marcas de uma história que começou com desbravadores pioneiros e se tornou um centro próspero durante o ciclo do café. O Centro Histórico de Bananeiras é um testemunho da riqueza que a cidade viveu em meados do século XIX, quando, naquela época, ela se tornou o maior produtor de café da Paraíba, era o segundo maior do Nordeste. Por volta de 1852, o café de Bananeiras chegou a disputar em qualidade com o de São Paulo, produzindo 1 milhão de sacas por ano naquela época. Hoje, as belas edificações coloniais, neoclássicas e arte déco que ainda existem são resquícios dessa época que foi de ouro. Cada ladrilho, vários deles importados, conta uma história única de aristocracia rural que prosperou naquela época graças ao café. O Museu da Cidade de Bananeiras, instalado em um prédio histórico, preserva a memória de uma cidade que durante séculos foi um polo econômico e cultural do Brejo Paraibano. O museu narra como Bananeiras se transformou ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças econômicas e sociais. Aqui a história ganha vida, permitindo aos visitantes uma imersão completa no passado. E falando em ganhar vida, é impressionante a quantidade de antiguidades que a gente tem aqui. Esses pilões realmente feitos na madeira pura, rústico, né, de diversos tamanhos. É sensacional. Esse machado feito realmente à mão, na Idade da Pedra, né? Então a gente tem objetos muito antigos, como por exemplo o que nós podemos contemplar aqui nesse aquário, enxada, tesoura antiga, esses ferros de passar que na época eram colocados carvão, né, para poder esquentar o ferro e passar roupa. Aqui a gente tem essa arma realmente muito antiga, essa cafeteira. Pena que não tem mais informações sobre esses objetos, gostaria muito de poder ver detalhes sobre ele. Essa cadeira realmente gasta pelo tempo, né? A gente consegue conferir aqui, por exemplo, nesse museu, essas lamparinas antigas. Algo que me impressionou muito, essa calculadora que foi fabricada em 1918, uma calculadora manual, máquinas de fotografias da época. Então, essas do início do século XX, equipamentos que fizeram parte realmente da história aqui de Bananeiras. Observem essas máquinas de datilografar que por muito tempo com certeza fez história, escreveu histórias, né? Então são equipamentos que realmente ajudam a contar, a enobrecer a vida e o cotidiano de uma época passada aqui na cidade incrível de Bananeiras. Observem essa radiola, minha gente, olha só, esse lavabo de época realmente é onde, com certeza, no século, né, corrente, o ano de 1920, que é a data que marca esse móvel, muito utilizado em alguma casa, em alguma fazenda, assim como objetos como esse baú, né? Objetos que retratam realmente o cotidiano da cidade. No dia 22 de setembro do ano de 1922, o trem finalmente chegou a Bananeiras, cumprindo uma promessa feita por Solon de Lucena, um ilustre filho da terra e na época governador da Paraíba. Ele costumava dizer que o trem chegaria a Bananeiras nem que fosse por baixo da terra, e a profecia realmente se cumpriu. Foi isso que aconteceu. A tecnologia de época teve que perfurar um túnel de mais de 200 metros em pedra maciça aqui na Serra da Viração, para que o trem pudesse atravessar a vila de Cambucá, hoje conhecida como Borborema, e finalmente alcançar Bananeiras. A chegada do trem transformou a cidade de uma maneira única, conectando-a a grandes centros urbanos e revolucionando o transporte de mercadoria, especialmente o café, na época. Hoje os trens, que em outro momento cruzavam essas montanhas, permanecem como verdadeiros monumentos de uma era que moldou a história e o desenvolvimento de Bananeiras. O
túnel da Serra da Viração foi uma engenhosidade atrevida para a época e foi contra todos os ideais e contrários políticos de época, que não queriam, que contradiziam, que diziam que o relevo da região não permitia que houvesse uma estação para facilitar o escoamento do café, a principal matéria-prima do comércio naquela época que a cidade produzia. Mas encravado em rocha sólida, realmente superou todos os desafios geográficos e colocou em prova a profecia de Solon de Lucena, quando disse realmente que o trem chegaria a Bananeiras nem que fosse por baixo da terra. Muitos dizem que o túnel é apenas um túnel. A gente vê em vários comentários na internet, em vários fóruns, ou até mesmo locais que comentam sobre o ponto turístico de Bananeiras. Mas ele tem sim a sua relevância histórica. Podemos ver aqui nesse vídeo, nesse corte que vem, que o túnel realmente teve uma dificuldade imensa de construção naquela época. Boa parte dos visitantes que vêm aqui vem apenas pelo interesse histórico do local, contemplar a vegetação que circunda, a imponência dessa montanha rochosa aonde foi construído esse túnel e que fez história no desenvolvimento da cidade naquela época. Infelizmente, o café declinou por conta de uma doença naquela época e, por consequência, os trilhos e os trens foram morrendo aos poucos. Dentro do túnel, a gente consegue observar que existe uma fonte d'água que até os dias de hoje é importante para a região. Fonte de água límpida, mineral, potável e geladinha. Podemos inclusive contemplar a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, que é um marco da fé e da história de Bananeiras e foi construída no final do século XIX, refletindo o fervor religioso da comunidade local. Sua arquitetura, que mescla estilos coloniais e neoclássicos, é um testemunho do quanto a religião esteve no centro da vida dos moradores. Além de ser um local de culto, a igreja também é um espaço onde a história e a cultura de Bananeiras se encontram, preservando tradições seculares que continuam a ser celebradas até a presente data. E voando aqui pelo centro da cidade de Bananeiras, na praça principal, observem que construção curiosa. Envolvendo uma rocha, né, quem sabe até uma rocha igual a que foi talhada lá no túnel da Viração, só que resguardadas as proporções, alguém está construindo um imóvel, exatamente. Não sei se vai ser um comércio, uma extensão dessa residência do lado, uma lanchonete, mas literalmente foi integrada à paisagem natural da rocha um imóvel. Então, impressionante, a construção realmente foi feita com a pedra, na pedra. A gente observa as colunas, né? As vigas, elas entram na pedra, na rocha, para garantir a sustentação e o aproveitamento do local, integrando-se assim perfeitamente à natureza. As terras férteis de Bananeiras sempre foram o sustento da cidade. Nos arredores, as plantações de bananas que deram origem ao nome do município continuam sendo uma fonte vital de sustento para a cidade. Na verdade, o nome Bananeiras remonta do século XVIII, quando os primeiros colonizadores encontraram na região muitas pacoveiras, uma espécie de banana rústica que não era tão boa para o consumo humano. Embora o ciclo do café tenha deixado uma marca indelegável na história local, a agricultura diversificada que seguiu durante esse período por aqui, incluído inclusive o cultivo de cana-de-açúcar, de fumo, de sisal, mantém viva a tradição agrícola nessa cidade. Bananeiras é mais que um destino turístico. É uma cidade onde o passado e o presente convivem em harmonia. Suas ruas, suas histórias e suas tradições são um convite a todos que buscam entender o coração da Paraíba.
venha descobrir Bananeiras, que é uma cidade que guarda com carinho os tesouros de seu passado e as promessas de seu futuro.